É uma pena não ter o microfone para que eles possam ouvir, por isso eu estou gritando, né? O Evangelho, mas na próxima missa nós vamos preparar um equipamento de som para ajudar o celebrante, porque temos pessoas do lado de fora que não irão escutar o que eu vou dizer. Em primeiro lugar, devemos lembrar que com quanta alegria celebramos a festa de Santa Rita, há vários anos já celebrando nesse espaço sagrado, onde foi reservado para que nós pudéssemos rezar como comunidade. Começamos a nossa vida na igreja comunitária Santa Rita numa escola, onde a cada missa dominical tínhamos que levar os bancos, tínhamos que convencer o guarda para poder entrar. Esses momentos difíceis que nós encontramos foram momentos felizes, onde a nossa catequese fazia-se presente nas salas de aula, mesmo quando chovia e caía água dentro da escola, nós percebíamos que a acolhida, a gratuidade daquele espaço era uma obra de Deus, era uma bênção mesmo. E quantas pessoas boas! Hoje nós falamos de Santa Rita, e o marido de Santa Rita é Paulo Fernandes. E aqui teve uma mulher que, quando eu conheci, fui visitá-la, em pouco tempo ficou doente, a dona Paula. Era ela quem cuidava dos meus paramentos, esses babadinhos aqui. Ela que fazia, silenciosa, serviçal, como muitas pessoas na igreja. Para a família, que hoje talvez nem esteja aqui, eles nem fazem ideia que a dona Paula está cravada no meu peito, porque eu a conheci como padre, pude visitá-la nos tempos bons de alegria, mas visitei também nos tempos difíceis, quando já não podia respirar tão bem, e depois, quando no declínio da vida, pude conhecer a família dela, o marido, as irmãs, e ali, aquele instante, com certeza, o início da nossa comunidade foi marcado, em primeiro lugar, pelo exemplo de uma mulher, uma costureira, mas uma mulher abençoada, como tantas mulheres, a exemplo de Santa Rita. Por isso, nesses tempos em que nós fomos crescendo como comunidade, fomos ficando pequenos. Porque o espaço é pequeno e as pessoas querem espaços grandes, né? Então vão lá para a paróquia. Muitas pessoas daqui vão lá para a paróquia. Como é bom saber que eles entenderam que, embora o espaço seja pequeno, a igreja, ela é universal. E por isso lutamos aqui para podermos estar num espaço muito maior do que este. Um espaço onde nós poderemos construir a nossa capela. E não pensem vocês que não será sem sacrifícios. Cada tijolo, cada estaca fincada, deverá ser com muito sacrifício de cada um de nós. E de doações. Doação de nós mesmos, que temos que caminhar, ir ao encontro de Deus, para manifestar a alegria desse encontro. Nós realizamos, através do exemplo dos santos, a nosso testemunho de fé, a nossa oração. Muitas pessoas não imaginam como começou a comunidade, mas ela começou quando, por ocasião do Advento, celebrávamos a novena de Natal e depois as novenas de Páscoa, da campanha da fraternidade. Mas é na novena de Natal que começamos a dar sinais, com um pequeno grupo, de querer ter uma igreja. Eu posso dizer que hoje temos uma igreja onde os trabalhos que realizamos são muito grandiosos. Primeiro porque sempre vocês estão rezando a coroa de Santa Rita, e a coroa de Santa Rita nos mostra não só o tempo dos 40 anos de Santa Rita, da vida religiosa, mas aqueles 15 anos que Santa Rita trouxe na sua testa
a marca dos cravos de Jesus, mostrando o exemplo da sua paixão pelo nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Por isso, Santa Rita é um modelo de virtude que nos mostra não só o caminho da alma penitente que vai ao encontro de Deus, mas uma alma capaz de suportar as dificuldades da vida. Santa Rita, ela é a santa das causas impossíveis, porque de fato ninguém como ela soube viver essa experiência de amor, a possibilidade de Deus estar nos lugares mais improváveis. Santa Rita, durante sua enfermidade, permaneceu um bom tempo na cama, e era de lá que ela podia se alimentar de Deus na Eucaristia. E durante 4 anos viveu somente da comunhão. Quando muitas vezes as pessoas faltam na missa por qualquer motivo, pessoas que preferem passear, preferem fazer as suas necessidades mais básicas ali nas suas casas, nas suas famílias, deixando de lado a fé, a comunhão. Santa Rita é um testemunho de quem não podia andar, mas que de lá da sua cama fazia perfeita comunhão com Deus. É um exemplo para que nós, que possamos viver como comunidade, entendamos que a nossa vida, ela deve ser voltada para a Eucaristia. Por isso, queridos irmãos e irmãs, temos que recordar agora, nesse momento que viemos de umas celebrações pascais, aonde aprendemos na Quinta-feira Santa, na Sexta-feira Santa, na Páscoa da Ressurreição, este caminho do ressuscitado, que nos ensina que na Eucaristia, ali ele, o Cristo, se entregou, mas ressuscitando, nos deu a garantia da vida eterna. E é com este sentimento profundo de amor e reverência a nosso Senhor, que durante 40 dias chegamos até a Ascensão, aonde nós entendemos perfeitamente o que aconteceu com Jesus Cristo. Muitas pessoas ficam se perguntando, mas ele era homem, como que levaram ele para junto de Deus? Ele era homem, mas era Deus. Ele era Deus porque ele próprio se coloca no caminho da fé, como ele nos ensina, como um caminho. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ninguém vai chegar até Deus por próprias capacidades. Há muita gente na igreja que despreza a possibilidade de que Jesus caminha conosco, porque acredita nas suas próprias capacidades de ganhar dinheiro, de conquistar as melhores meninas para casar, de fazer os filhos mais bonitos, inteligentes, de fazer tudo o melhor que pode acontecer nesta vida por obra dele. Caríssimos irmãos, nós não somos nada sem Jesus. E tudo o que conquistamos e que somos é porque Jesus assim o permitiu que acontecesse em nossas vidas. Por isso, quando chegamos na Ascensão, nós começamos a entender algumas histórias que nos são narradas nesse período que precede o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Porque nosso Senhor, ele é semelhante a essa história que o bispo contou, Dom José, lá da Diocese do Nordeste. Ele disse que um padre da Diocese se aproximou dele e contou-lhe essa história informalmente, dizendo: olha, eu sou padre há muitos anos, mas a minha avózinha já chegou aos 70, 100 anos, já está no declínio da vida, está próximo para receber os últimos sacramentos e pediu para que eu dê esses sacramentos. E o padre foi lá visitar a avózinha dele.
E a vozinha chamou ele já no final da vida e disse no ouvido dele: quando eu for, eu vou sempre estar com você. Mutatis mutandis. Ela vai, mas sempre estará com o neto durante toda a vida dele. É Jesus, na ascensão, que realiza essa ação sobrenatural de que, ao completar a vontade do Pai, na sua ascensão, ele ocupará o seu lugar no trono sagrado, mas junto do Pai, como Filho de Deus, enviará para nós o defensor e continuará conosco todos os dias de nossa vida. O defensor é o Espírito Santo, que, embora muitos de nós possamos desenvolver os dons sobrenaturais e possamos amalgamar para as nossas vidas esta vida em Cristo, o Espírito Santo está em todos nós batizados. E é interessante que no meio de nós não existe nenhum maior do que o outro, nem o padre. Porque o padre também é um batizado. Para ser padre, antes eu tive que ser um bom cristão. Porque um mau cristão não conseguirá ser um bom padre. E aqui está uma realidade que nós podemos transportar para a vida familiar. Um mau cristão não vai ser um bom marido. Por isso, meninas, se o seu namorado não é um bom cristão, não se case com ele. Você vai sofrer. Porque um bom cristão, ele aprende que o caminho que nós devemos trilhar é o caminho de Jesus, que nos ensina o caminho do perdão. Um marido que não é cristão, quando você errar com ele, ele não vai te perdoar. Vai ficar 3, 4, 5 semanas, 1 mês, 2 meses sem falar com você, de costas para você. Ele estará te dando uma grande lição. Você vai bater na cabeça e lembrar do Padre Márcio e falar: bem que o padre me avisou. Que marido perverso, que não fala com a esposa porque a esposa errou. Todos nós erramos. Eu que sou padre erro, por isso tenho que me confessar sempre. Você que é casado, com cara de santo, com terço embrulhado na mão e no pescoço, você peca e você precisa de Jesus para a sua reconciliação. Você precisa de entender que o perdão, a reconciliação, é um dos frutos espirituais de Santa Rita. A reconciliação, porque esta mulher tinha tudo para odiar o marido. O marido que foi dado a ela pelo pai. Imagine, Santa Rita, ainda moça lá em Cássia, tinha o desejo de ser uma vocacionada para a vida religiosa e falava para a mãe, falava para o pai. E um dia acordou em casa já moça e o pai disse: olha, tem um tal de Paulo bonitão ali, de uma família nobre, um cavaleiro, e você vai se casar com ele. E ela, obediente ao pai, casou-se com aquele homem, teve filhos com ele, mas em pouco tempo descobriu que ele não era um bom cristão. Um homem cruel, um homem que não levava desaforo para casa, e em pouco tempo ela descobriu que tinha que rezar pelo marido. Aqui está a primeira resposta para você que está aqui hoje. Os maridos também erram, mas as mulheres que não rezam pelos maridos erram mais ainda. Aqui está o exemplo de Santa Rita, que tinha tudo para odiar o marido, mas ela colocou por primeiro o amor de Deus, se colocando na presença de Deus, rezava pela conversão do seu marido enquanto estava com ele. Em pouco tempo o marido foi assassinado e os 2 filhos que sobraram dessa relação com o marido eram meninos que prometiam vingança. E depois de rezar pelo marido e viver a viuvez prematura, ela teve que rezar pela conversão dos filhos, falando com Deus: antes que o Senhor leve meus filhos embora, do que eles carreguem a culpa de ter assassinado os que mataram o pai deles. Em pouco tempo Deus ouviu a voz de Santa Rita
e os filhos morreram, e ela se viu sozinha, mas, porque tinha vida de oração, procurou arrumar um caminho novo para viver a sua vida. Santa Rita viveu vários estágios de vida. Não só foi uma filha obediente aos seus pais, mas ao mesmo tempo uma boa esposa, uma santa mulher, mas também pôde alcançar a graça de entrar no convento de Santo Agostinho, aonde com a madre havia feito um pacto, porque como uma mulher viúva, elas não queriam aceitá-la no convento. Dissera a madre para ela: olha, estamos no inverno, está vendo aquela roseira seca ali? Se essa roseira florir, você vai poder entrar nesse convento. Ela foi embora, repousou próximo de um rio e acordou dentro de um convento, que era o convento das Irmãs de Santo Agostinho. E de manhã os sinos começaram a tocar, porque tinha uma mulher no meio do pátio. E quando a madre desceu, olhou para o lado do prédio onde havia a roseira ressequida pelo inverno, uma roseira florida. É lá que Santa Rita agora irá dar início na sua vida e na sua vocação religiosa. Como uma grande mulher que foi no matrimônio, foi também uma grande santa, como mulher consagrada à vida religiosa. Conservou em sua vida a obediência, a castidade, conservou a pureza que era necessária para poder se manter no convento, mas viveu em tudo a humildade de Jesus. Por isso, nas suas orações, constantemente, ela era vista pelas religiosas do convento, diante do crucifixo. E é por isso que Santa Rita, ao ter esse contato com Jesus crucificado, irá, como mística que foi, receber os estigmas de Jesus na sua fronte. Estigmas que deu para ela momentos difíceis de suportar, dores lacinantes, mas um odor que saía da sua testa que as irmãs a rejeitavam. Entrando numa reunião, elas com a madre decidiram: a Rita não pode mais sair do quarto. Trancaram ela dentro do quarto que ela vivia, e ela passou os seus últimos dias afastada das suas irmãs religiosas, e soube por 15 anos carregar esses estigmas doloridos, pútridos, mas ao mesmo tempo soube se colocar na presença de Deus, vivendo da Eucaristia. Por isso, Santa Rita de Cássia traz para nós, nesse tempo novo que nós vivemos, o tempo pascal, aquilo que podemos ressignificar dentro de nós, quando vivemos as dificuldades desta vida. Ora ou outra, vivemos a perseguição, as carências em nossas vidas, nos falta o dinheiro. Muitas vezes vivemos a tribulação dentro do matrimônio, na família. E como podemos viver com esses pesos em nossos ombros? Somente ao olhar para Santa Rita e contemplar a maneira pela qual ela conseguiu elevar-se diante de Deus, é que nós podemos dar uma resposta. É somente em Cristo Jesus, é Ele próprio que nos faz continuar sempre em frente e nos dá os sinais que necessitamos para não desanimar. Nas nossas famílias, devemos ter uma vida de oração, devemos rezar pelos maridos, pelas esposas e pelos filhos, mas na nossa comunidade devemos viver como servos inúteis. Devemos fazer aquilo que devemos fazer, sem muitas vezes questionar, mas sabendo que tudo o que fazemos é para Deus. Quando fazemos as coisas para os homens, nos decepcionamos. Eu faço a festa de São João por causa do Padre Márcio. Coitadinho, mal sabe ele que o meu olhar não está naquilo, mas o meu olhar
está em Cristo. Está nas famílias que estão enlutadas, está nas casas que têm seus idosos nas camas, muitas vezes desamparados. Está no sofrimento daqueles que estão nos hospitais. E os meus olhares estão fitos no Senhor, para que Ele possa, através de mim, realizar a sua vontade e dar a consolação a todos aqueles que precisam, que necessitam. Santa Rita de Cássia é santa das causas impossíveis. Ela é a santa que você pediu para Deus, porque nós, assim como eu, tenho causas impossíveis para realizar. E hoje eu vou pedir para ela realizar. Por que que você também não se une a mim? Você que carrega dentro do coração uma causa que você diz, é uma causa sem jeito. Ah, mas eu não posso ter filhos porque eu sou estéril, porque eu não posso, porque meu marido não quer. Foi para Santa Rita, que em pouco tempo os corações amolecem, a sua vida e a sua saúde física melhora e você poderá gerar os seus filhos. Põe no seu coração, diante de Santa Rita, que ela é a santa das causas impossíveis e por isso é aquela santa que nos oferece, pelo seu amor, as rosas que no milagre aparecem no convento. Essas rosas que nós estamos carregando, elas são símbolo da nossa resiliência diante do sofrimento, o mesmo que Santa Rita passou. Queria entrar no convento, a madre disse, olha, a prova para você entrar não é saber teologia, não é ser uma boa menina, não é estar preparada, é se essa roseira florir. E ela, na sua simplicidade, realizou esse milagre e por isso hoje, ao receber a sua rosa, peça a ela a sua intercessão para que aconteça na sua vida a consolação, a graça que você deve pedir para ela seja um sinal de Deus para a sua conversão. Porque nós sabemos bem, não é porque recebemos um milagre que nós somos santos. O maior presente que podemos dar para Deus é uma vida de santidade, é uma vida na graça, é poder trilhar o caminho na fé da igreja e se apresentar diante do sacerdote para reconciliar-se com Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Santa Rita é o modelo de vida e de santidade das mulheres, mas ela é o caminho que nos leva à perfeição de vida. Por isso que Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis em nossa comunidade, ela sirva para nós como aquela que nos tira da nossa região de conforto, aonde acreditamos que vivendo no pecado, vivendo a vida que nós levamos, está tudo certo, porque temos o que comer, temos o que beber, a nossa vida, mesmo que vivendo de maneira errada, ela vai para frente. E eu digo a você, abra teus olhos, assim como Santa Rita nos ensina a buscar o caminho que leva a Deus. Primeiro devemos buscar pela humildade, a obediência e a conversão. Que o livro que acabamos de ler, de São Mateus, que nos atenta para a realidade de Jesus Cristo, que nos fala sobre essa relação íntima com o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão pelo Filho. Aquele que vem ao Filho e quem o quiser, o Filho revelar. Por isso, quando queremos buscar a Deus, devemos passar pela figura do Cristo, que nos quer reconciliar a todos com Deus. Peçamos a Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, e Santa Rita de Cássia, que interceda por todos nós, por aqueles que queriam estar aqui e não estão, mas principalmente por aqueles que já partiram e estão juntos de Deus, porque um dia deram testemunho de fé e de esperança dentro da nossa comunidade. A exemplo da Dona Paula, que eu lembrei do início desta liturgia,
que ela possa ter alcançado a alegria de buscar na glória de Deus, estar esperando a ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,